Chegou a hora da gente fazer nossa revisão de redação para o Enem 2024, porque eu sei que você que tá nessa reta final, você quer ir bem, você quer tirar 1000. E às vezes você já tá na portinha pra tirar o 1000, monstro, tá muito perto. Sou foda! Eu sei que nesse vídeo aqui eu vou te trazer uns detalhes que faltam para te empurrar para a sua nota maior. Às vezes você tiraria 880 com o conhecimento que você tem, mas com esse vídeo você pode tirar de 880 para 920, 940, 960. E se você já tira o seu 960, você pode tirar o seu 1000. Tô até empolgado aqui. Eu tive uma pequena discussão recentemente com uma pessoa que ela falou assim: tu tem que fazer vídeo de redação mais superficial, porque a galera do YouTube, eles não gostam de vídeo aprofundado. E eu falei com essa pessoa, falei, cara, eu sou contra a imbecilização do YouTube. Eu sei que tem gente que vai querer ver conteúdo de redação superficial, só que essas pessoas não querem o meu canal. O meu canal não é de superficialidade. O meu canal, ele vai ser compreendido por qualquer pessoa que queira se aprofundar naquele assunto ali. Então, se você é essa pessoa que quer se aprofundar, esse canal é para você. Se você é aquela pessoa que quer o superficial, sinto te dizer, só que esse vídeo aqui não vai ser para você, porque eu sou realmente contra a superficialidade a qualquer custo. Agora, com esse desabafo, vamos começar o nosso vídeo no 3. 1, 2, 3, olho na minha tela. Galera, essa aqui é a nossa aula de revisão para o Enem. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer como é que interpreta os temas. Vou te mostrar como é que você interpreta temas difíceis. Também vou te mostrar como é que você foge do branco na hora de começar a redação, como é que você cita os melhores filósofos do Enem 2024 e como é que você tem ideias para todos os temas. Ó, então aqui a gente tem um aquecimento e logo depois a gente entra no conteúdo bizarramente brutal e logo depois a gente fecha nosso aulão com bônus, que é como argumentar bem usando a técnica anti-lacuna. Então esse vídeo aqui, ele é muito importante, só que eu realmente acredito e eu vou fazer um combinado com você. Se você não ficar nesse vídeo, o vídeo não vai ser mostrado para mais pessoas. Eu consigo ver quanto tempo você fica no vídeo, sabia disso? Eu consigo ver quanto tempo a média das pessoas fica no vídeo. Se eu perceber que você está desvalorizando, que a galera não quer saber do aprofundamento, eu vou tirar esse vídeo do ar. Então, assista esse vídeo agora, porque se você procrastinar, você, depois eu vejo, quando você voltar, talvez eu tenha ficado e tenha tirado esse vídeo do ar. Então, eu não vou colocar pérolas aos poucos. Pesada essa situação, né? Mas enfim, já passei meu recado. Beleza? Então bora. Primeiro ponto. Como que eu faço para interpretar temas difíceis no Enem? Primeira coisa é você ler a frase temática do jeito certo, ler os textos motivadores com maldade. Sim, existe um jeito certo de você ler o tema, meu Deus! E existe uma maldade que você tem que ter na hora de ler o texto motivador. Terceira técnica, pergunte pra vovó. E a quarta técnica, faça o planejamento CDA. Pra fim, que é isso? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Vamos ver aqui, ó. O que significa ler a frase temática do jeito certo? Teve um ano, galera, que o tema da redação foi Formas de Organização da Sociedade para Enfrentamento de Problemas Econômicos do Brasil. Tema difícil, um tema inacertável. Ninguém acertou esse tema nesse ano. Mas, mesmo que não tenha acertado, tu tem que ter ido bem. Tu teria que ter ido bem nesse tema. Como é que eu faço quando o tema é longo, complexo, difícil de entender? Ler a frase temática do jeito certo significa dizer que eu vou ler cada palavra sabendo que as palavras têm pesos diferentes dentro da frase. Então, por exemplo, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras, tá? Formas, organização, sociedade, enfrentamento, problemas econômicos do Brasil. São as 7 palavras lexicais desse tema. Dessas 7 palavras, algumas têm maior peso do que outras. E quais são essas palavras que têm maior peso? Geralmente as palavras que acarretam a causa, a origem do problema. Então se eu pego, por exemplo, esse tema e pergunto qual que é a origem do problema? É o Brasil? Não. É a organização? Não. É o problema econômico? Então aqui, ó, tá na minha cara. Então problemas econômicos são os problemas do tema. Então eu tenho que ler a frase temática sabendo que existem palavras que são mais importantes do que outras. Eu separo em 2 partes. Feito isso, eu vou ler os textos motivadores com maldade. Por que com maldade? Pensa comigo, teve um ano que o tema do Enem foi Desafios para a Informação Educacional dos Surdos no Brasil, foi 2017. E aí, o primeiro texto motivador era um texto motivador que falava sobre a pessoa com deficiência. Era a Lei de Proteção à Pessoa com Deficiência. E essa lei, ela trata de todas as pessoas com deficiência, pelo menos ali a maioria. E aí, na lei, falava-se sobre sistema Braille.
Aqui é o sistema Braille. O que o aluno que não é maldoso fez? O aluno bobo. Ele usou o Braille na redação dele. E qual que é o problema de citar o Braille numa redação sobre surdo? Você parece burro! Porque o surdo, ele enxerga. O Braille, ele é um sistema que você consegue ler a partir do seu toque ali nas bolinhas. Aqui, ó. Então, isso aqui é a minha leitura em Braille. Tô brincando, meu Deus. Cancela esse pra fim doido. Ai, meu Deus, vou ser cancelado hoje. Ai, perdão. No, God, please, no! No! Então, galera, esse sistema Braille não tem relação com a surdez. Mas por que tá aqui para confundir o candidato? Não, monstro, tá aqui por quê? Porque o texto motivador fala sobre genericamente as pessoas com deficiência. Então, na hora que você tiver que analisar o tema, pense, será que esse tema é genérico, fala sobre várias coisas? Se ele fala sobre várias coisas, eu só vou usar aquilo que for pertinente ao tema. Pergunte para a vovó. O que significa isso? Significa dizer que existe um jeito de você interpretar o tema. É como se você estivesse explicando para uma senhora de 85 anos. Se a tua avó de 85 anos perguntar, ei, meu filho, como é que foi o tema? Você vai ter que explicar para ela. E como é que você explicaria para ela? O tema, formas de organização da sociedade para enfrentamento dos problemas econômicos. Você diria assim, vó, o tema perguntou qual que é o jeito certo que a sociedade está fazendo para que todo mundo tenha dinheiro, tenha bufunfa, tenha money, tenha La Plata. Que eu sou rica! Então, isso é explicar para a vovó. O que a sociedade está fazendo para fazer com que todo mundo tenha dinheiro? Então você percebe que agora você entendeu o tema. Você começou o vídeo sem entender nada do tema, agora você entendeu. E aí a crítica pode ser, a sociedade não tem se posicionado para combater os problemas econômicos. Não tem havido uma organização social para enfrentar os problemas econômicos. As pessoas não estão conseguindo se organizar para enfrentar os próprios problemas econômicos. Essa é a análise temática que tem que ser feita. E o quarto tópico é, faça o planejamento CDA. O que significa planejamento CDA? Vou explicar daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Mentira, não vai ter comercial nenhum. Só vou te falar aqui agora que eu tenho um e-book com mais de 100 redações modelo que eu fiz. Demorei anos para fazer esse e-book e tem todo tipo de redação lá. Tem redação do meio ambiente, sobre sociedade, redação sobre coletividade, sobre minorias, tem trocentas redações lá que você pode ler, dá uma olhada, passa o olho, que eu acho que vai te dar segurança, ler redações prontas, você vai ver qual que é o repertório que você poderia usar, caso você queira esse e-book para você ler na véspera da prova, passar o olho pelo menos. Vou deixar na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, beleza? Já aquecemos, vamos agora para o primeiro tópico do nosso aulão. Como é que eu fujo do branco na hora de começar a redação? Olho na minha tela agora. Primeiro ponto, galera, planejamento CDA é a forma de você fugir do branco. Significa o quê? Crítica, direito e argumentos. Toda vez que você for olhar um tema, pense qual que é a crítica, qual que é o direito e quais são os argumentos que eu posso usar. Vamos dar um exemplo aqui nessa aula de hoje sobre o tema a importância da alfabetização de jovens e adultos no Brasil, um tema muito, muito provável de cair esse ano. Aliás, bota nos comentários agora qual que é o tema que você está achando que vai cair esse ano, que eu quero ver a sua opinião. Quero realmente saber. E se você comentar o tema que você está achando, vou perceber que você estava comigo nesse ponto do vídeo e vou te valorizar. Então, o que eu faço nessa crítica? Como é que eu faço? Primeira coisa, eu vou fazer aquela leitura separando o tema em duas partes. Lembra? Ler o tema do jeito certo. A expressão-chave é a expressão que fica mais famosa. E é a origem do problema. E a pegadinha é aquilo que eu faço para perder ponto. A crítica principal, então, vai ser a falta da alfabetização de jovens, se mostra grave problema. O direito, que é aquilo que tem a ver com o que as pessoas deveriam ter, é a educação. E os argumentos, eu vou usar a minha lista de argumentos clássicos da Demo AI. Então, se você está aqui comigo nesse ponto do vídeo, você já deve saber o que é a Demo AI. Demo AI é minha lista de argumentos clássicos: desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos e invisibilidade social. Se encaixam para todo e qualquer tema. São os argumentos clássicos que te salvam no dia da prova, certo? Então, se eu tiver que fazer um planejamento sobre a importância da alfabetização, quais são as causas desse problema do analfabetismo? A desigualdade, ou seja, as pessoas muitas vezes não conseguem se alfabetizar porque as famílias não têm dinheiro, ou porque a criança não teve oportunidade de ir à escola porque a família morava muito longe, ou porque os pais não tiveram oportunidade de ter consciência de botar a criança na escola porque os pais vieram de uma família de analfabetos. Então a desigualdade é uma das causas. Ou então a omissão do Estado. O Estado ele não se posicionou durante séculos. O analfabetismo foi um projeto político do Brasil colônia? Não sei, estou aqui viajando para justificar a omissão
omissão do Estado. E invisibilidade. O que significa invisibilidade? Muitas pessoas que são analfabetas são invisíveis socialmente. Você já parou para pensar que a pessoa que é analfabeta ela não consegue pegar ônibus? Ela não consegue, por exemplo, ir num lugar porque ela se tem uma placa indicando vire à esquerda, ela não consegue ler, então ela não consegue saber quando é virar à esquerda. A pessoa analfabeta, ela não consegue às vezes sacar dinheiro no caixa eletrônico. Ela tem vulnerabilidade, ela não consegue um emprego direito, decente, então são pessoas invisíveis, têm suas necessidades invisíveis. Desses 3 argumentos possíveis, eu vou escolher 2. Eu escolheria, por exemplo, desigualdade e omissão do Estado para ser meu planejamento CDA. E aí, depois que eu faço meu planejamento CDA, eu entro no fluxo da introdução. Como é que eu faria a minha introdução sobre esse tema? Eu começaria assim, ó. Em 1969 foi publicado um dos tratados mais relevantes da história mundial, a Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo conteúdo garante, ao menos na teoria, o direito. E aqui eu colocaria o direito à educação, que a gente selecionou lá no planejamento CDA. Todavia, o problema do tema impede que parcela da população vivencie na prática o benefício firmado na lei de 69. Então, qual que é o problema? Analfabetismo de jovens e adultos. Lembra, não é só o analfabetismo, é o analfabetismo de jovens e adultos. A solução do problema pressupõe que se combatam argumento 1 e argumento 2, desigualdade social e omissão do Estado. Pronto, fiz a minha introdução. Então aqui agora você já sabe como que eu faço uma introdução, independentemente do tema, pode usar esse modelinho aqui. Eu também tenho outro modelo de redação que eu vou deixar aqui agora aparecendo no card aqui, ó. Pá! Vai aparecer aqui um card modelo. Caso você não tenha visto o modelo e não queira mais ver essa aula, some dessa aula, mas vai ver o modelo aqui porque vai te ajudar. Mas eu aconselho que você fique aqui porque eu vou falar sobre argumentação. E a argumentação é o calcanhar de Aquiles de muitos vestibulandos. Vou espelhar o meu modelo aqui. Aqui é o modelo na prática e vamos para o tópico 2. Você já sabe como é que começa agora, não sabe? Então bota aí tópico 1, ok, para fim já sei. Muito bom. E agora bora para o tópico 2. Como é que eu faço para citar os melhores filósofos na redação? Cara, eu amo esse meme. Esse meme aqui, pra mim, ele é o meme dos memes. Melhores filósofos para a redação. 3. John Locke, John Rawls, Simone de Beauvoir. O que tem cada um deles? Mas antes de falar de cada um deles, falar do fluxo do desenvolvimento. Para você fazer um bom desenvolvimento na redação do Enem, solta um conectivo, primeiro um conectivo. Depois que você apresenta o conectivo, você apresenta o argumento. Aquele argumento que você escolheu, ou desigualdade ou omissão do Estado. Explica rapidamente o filósofo. Fala uma coisa que ele falou ali, com suas palavras. Mostra o que o filósofo tem a ver com o Brasil, para deixar um repertório pertinente, produtivo e legitimado. Dá um exemplo concreto do problema, ou outro exemplo, o ideal são 2, tá? Mas se der um também não tem problema. E faz uma frase de fechamento do parágrafo. Pra fim, não entendi porcaria nenhuma. Calma que eu vou te explicar, moço. Tá muito ansioso, cara. Tá muito afobado. Ah, por que eu tô com essa camisa aqui, ó? Professor da Nova Era. Se você é professor de redação, eu tenho um treinamento, tenho uma formação para professores, tá? Que se chama FAPEP. Formação Avançada Professor em Pro. Caso você seja professor, esteja aqui também para entender melhor essa revisão. Vou deixar o link da minha formação para professores na descrição do vídeo. Na formação eu te entrego todas as aulas prontas, certificado pelo MEC, todo treinamento de corretores, então tá tudo mastigado lá. Para a prova do Enem, leva água e mostra, que a água é muito importante. Como é que eu uso John Locke? Olha a minha tela aqui agora. Eu uso John Locke quando eu percebo que algum direito não está sendo garantido pelo Estado. E como é que eu uso na prática, efetivamente? Eu vou dizer assim, ó, nesse sentido, John Locke, expoente filósofo inglês, desenvolveu o conceito de contrato social, segundo o qual os indivíduos devem confiar no Estado, que em contrapartida garantiria direitos a cidadãos. Pá! É para tu decorar isso? Não precisa, é só entender. John Locke, ele é um filósofo inglês. Ele desenvolveu um contrato. O que é contrato, monstro? Contrato é, eu assino um contrato com você e você faz a tua parte, eu faço a minha parte. No caso, nós assinamos um contrato social com o Estado. Nós fazemos a nossa parte e muitas vezes o Estado não faz a parte dele. E basicamente ficaria assim o fluxo do desenvolvimento com o John Locke. A omissão do Estado dificulta o acesso ao letramento de jovens e adultos. Lembra? O argumento que a gente selecionou, omissão do Estado. Então, apresentei o argumento aqui. Apresentei o argumento. Depois eu apresento o filósofo. John Locke é o expoente filósofo, desenvolveu o contrato social. Nós fazemos nossa parte, o Estado não faz a parte dele. E agora relaciona. O que o Locke tem a ver com o Brasil? O conceito de Locke não é realidade no Brasil, sobretudo no que se refere a alfabetização tardia, que é a alfabetização de jovens e adultos. 2 exemplos. Primeiro exemplo, a ausência de centros educacionais de qualidade custeados pelo Estado. Exemplo é muito importante, galerinha. Quais são os exemplos que eu posso dar lá no meu desenvolvimento? Vou pedir pro meu editor colocar do lado aqui os exemplos que eu posso usar, tá? Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Na página 71 do Guia da Redação Nota 1000, se tu tem o livro, abre aí, os exemplos anti-lacuna são os seguintes. Falta de
de leis que criminalizem a prática do problema do tema, insuficiência de debate público sobre X, carência de políticas públicas sobre como X e Y, falta de profissionais capacitados no auxílio de X, carência de materiais didáticos capazes de X, falta de insumos e materiais para X, ausência de um canal específico para denunciar X, falta de debate social sobre X na família e na escola, falta de punição dos infratores que cometem X, insuficiência de verbas públicas destinadas a X. Pronto. Esses são os exemplos que servem para todo e qualquer tema de redação do Enem. São exemplos genéricos para você usar na redação. Mas tem alguns exemplos que você pode criar no dia. Por exemplo, a ausência de centros educacionais de qualidade custeados pelo Estado. E o outro exemplo, falta de profissionais capacitados para o letramento dos cidadãos. Isso aí está na lista lá do meu livro, página 171. O que não pode ter é uma redação sem exemplos. Do contrário, a argumentação fica vaga e dá lacuna argumentativa. Eu vou falar disso melhor lá no final do vídeo. E aí eu fecho o parágrafo: enquanto a inércia estatal for a regra, o acesso igualitário será a exceção. Assim ficou o parágrafo pronto. O modelo do desenvolvimento é esse aqui que está na minha tela agora. E, segundo o filósofo John Rawls. Quando é que eu uso John Rawls? John Rawls é para você falar quando tiver a ver com desigualdade social. John Rawls afirma, a partir da teoria da justiça, que os indivíduos devem ser tratados com oportunidades iguais da sociedade. E basicamente a linha de raciocínio do parágrafo é essa aqui, e os exemplos podem ser muito expressivos. Por que muitas pessoas que são analfabetas vivem essa injustiça denunciada por Rawls? Por conta de ter que trabalhar muitas horas, que às vezes a pessoa tem que trabalhar muito, não consegue frequentar a escola, ou então não dispõe de escolas próximas de suas casas. Então aqui dei dois exemplos concretos que ilustram o problema da desigualdade. Tá aqui o exemplo do parágrafo e tá aqui o modelinho para você seguir, beleza? E a Simone de Beauvoir, galerinha, quando é que eu uso? Simone de Beauvoir você usa quando tiver a ver com invisibilidade social. Basicamente é o seguinte: quando você percebe que algum grupo não tem as suas necessidades atendidas. Simone de Beauvoir, ela desenvolveu um conceito de invisibilidade social que busca explicar a indiferença crônica sofrida por alguns grupos vulneráveis. Então existem grupos que sofrem indiferença constante, que a gente chama de indiferença crônica. Um desses grupos é a população de analfabetos. E aí eu poderia muito bem começar assim meu parágrafo dizendo que o analfabetismo de jovens e adultos evidencia essa invisibilidade. Exemplos dessa invisibilidade: muitos jovens não dispõem de escolas próximas custeadas pelo Estado, ou então não conseguem frequentar a sala de aula por conta das longas jornadas de trabalho que elas têm que ter. Então você percebe que os exemplos da invisibilidade são muito parecidos ou os mesmos da desigualdade. Então, se você tiver que escolher na redação, escolha a desigualdade e a omissão do Estado, ou então a omissão do Estado e invisibilidade. Não escolha desigualdade e invisibilidade, porque são argumentos muito parecidos e pode embolar o meio de campo lá e não é legal, beleza? Não dê esse mole. Agora você já sabe como é que desenvolve uma boa redação do Enem, certo? Você já sabe. Comenta assim: já sei desenvolver, profinho, que eu vou saber que estava aqui comigo até este ponto do vídeo. E você também é contra a imbecilização do YouTube, amém? Amém, eu acredito que você e eu somos contra a imbecilização do YouTube. E vamos agora ver como que eu faço para ter ideia sobre temas ambientais. Os temas ambientais são esses aqui, por exemplo, tá? Desafio no uso de energias renováveis, importância do tratamento sustentável do lixo, mudanças climáticas e sustentabilidade em questão do Brasil, beleza? Se um desses temas cai, por exemplo, o que você pode usar? Você pode falar várias coisas, mas em todos eles você pode criticar o Estado. Então como é que eu faço? O tema desse tópico é como ter ideias para todos os temas ambientais do Enem. Basicamente critica o Estado. Só que tem um jeito certo e um jeito errado. Qual que é o jeito errado? O Estado não se preocupa com o meio ambiente, o que prejudica a sustentabilidade e afeta o ser humano. Por que isso aqui é errado? Porque basicamente quando você fala isso, você não dá exemplo do problema, certo? Como é que é o jeito certo então? O Estado não se preocupa com o meio ambiente, já que faltam políticas públicas, a exemplo de centros de coleta de pilhas e elementos eletrônicos obsoletos. Então se percebe, o Estado não se preocupa, mas me dá exemplo dessa falta de preocupação? Faltam centros de coleta de pilhas e faltam centros de coleta de elementos eletrônicos obsoletos. Então dá o exemplo. Então se eu tivesse que fazer uma redação sobre mudanças climáticas, quais seriam os exemplos? Faltam programas de replantio de árvore para a restauração da natureza. Faltam centros de desenvolvimento de bioenergia. Se eu tivesse que dar um exemplo sobre importância do tratamento do lixo, esses exemplos são: falta coleta seletiva capaz de separar o lixo orgânico do inorgânico. Faltam centros de reciclagem que façam drenagem química dos produtos poluentes. Se eu tivesse que fazer uma redação sobre desafios do Brasil
energias renováveis, falta investimento de verbas para a produção de biocombustíveis e faltam centros de pesquisa e desenvolvimento de células solares. Caraca, muito bom! Na dúvida, fala que falta centro de alguma coisa. Centro de pesquisa, centro de educação, centro de alfabetização, centro de tecnologia, centro de esporte. Isso aí é um exemplo concreto que pode ilustrar a sua redação. Então agora você já viu como é que eu faço para falar sobre temas ambientais. Estamos encaminhando para o último tópico do vídeo, que é como argumentar bem na redação do Enem. Porque se você não tiver uma boa argumentação, esquece, a tua vida acabou. Mentira, acabou nada, tá? Só a tua prova. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Como argumentar com a nova banca, hein? Levante problemas concretos e solucione esses problemas. Se você consegue levantar problema, você já fez meio caminho. Porque levantou o problema, soluciona depois. Como é que seria isso? Exemplo. Vamos supor aqui que nessa redação você citou o argumento 1. Vamos supor que você citou o argumento 1, maldade humana. O tema da redação é inteligência artificial, limites e desafios. Exemplo, tá? Aí na redação você citou a maldade humana como uma das causas do problema e deu exemplos de problemas da maldade humana como golpes e plágios. E o argumento 2, desigualdade social que impede a democratização dos usos reais. E como exemplos, você deu carência de política pública e falta de centros comunitários e falta de professores especializados. Então eu não vou ler aqui, mas assim, caso você queira ler, tá aqui, ó. Não vou ler porque eu já tô rouco já. Mas você pode dar uma pausa no vídeo e dar uma lida aqui nos parágrafos completos. Esse foi o planejamento da minha redação. O argumento foi maldade humana e os problemas, golpes e plágios. O argumento 2 foi desigualdade e os argumentos, carência de políticas públicas como centros comunitários e professores especializados. Tá faltando. Então no desenvolvimento você mostra o que tá faltando. Na conclusão você soluciona. Então basicamente, galerinha, como é que seria o desenvolvimento, tá? Você vai simplesmente fazer esse movimento aqui. O agente da proposta vão ser as escolas, em parceria com o Ministério da Educação. A ação, combater o uso antiético das IAs. O meio, por meio de projetos pedagógicos. E aí no detalhamento você diz, como palestras e ações comunitárias realizadas com centros de informática custeados pelo Estado. Com professores capazes de ensinar a população a prevenir golpes. Então você percebe que na conclusão, os seus detalhamentos não são aleatórios. Os seus detalhamentos eles são baseados nos problemas que você levantou. É só isso que eu quero que você faça, tá, galera? Levantou um problema em forma de problema do desenvolvimento, traga ele lá na conclusão, por exemplo, em forma de detalhamento, assim como eu tô falando aqui. E aí você fecha a conclusão assim. Essa iniciativa terá a finalidade de não apenas combater o uso impróprio, mas democratizar a inteligência artificial àqueles que não possuem acesso, beleza? É isso, galerinha. E aqui ficou um modelo completinho de conclusão para vocês verem, dar pause caso vocês queiram. E nesse aulão você viu como fugir do branco, melhores filósofos, como ter ideias para todos os temas ambientais, como argumentar bem com a técnica anti-lacuna. Muito obrigado, boa prova a todos, que realmente vocês consigam alcançar os objetivos de vocês, que Deus esteja com vocês lá, clareando a mente, dando tranquilidade, que nada aconteça de errado, que você consiga chegar no tempo certo, que não tenha música alta do lado do local de prova, que não seja frio a ponto de você ficar insuportavelmente. Então realmente estou desejando que toda energia, toda sorte de bênção para você no dia dessa prova. E quase que eu derramo minha água de novo aqui. Caso você queira complementar o seu estudo de argumentação, vou deixar um vídeo muito bom em que eu falo mais sobre essa questão dos exemplos anti-lacuna. Clica aqui nela e continua vendo. Valeu, tchau!